E agora, hein? Depois do maior desastre ambiental da nossa história, para onde é que a gente vai? Que reflexões uma capital como a nossa, situada à beira de um manancial que nos engoliu, precisa fazer para conviver com as mudanças climáticas, com o mundo como ele é hoje? E se uma catástrofe dessas ocorre de novo? E mesmo que não ocorra tão cedo, alguém discorda que essa é uma oportunidade excelente para a gente pensar, planejar, propor uma cidade melhor? É sobre tudo isso que a gente vai conversar agora em mais um episódio do Perimetral Podcast. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas, Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, o Eduardo Chaves, a Kizzy Abreu e a Rafaela Knevitz. O Fernando Salvador é quem faz a transmissão em vídeo e o Wesley Borges, a operação de áudio. Aqui comigo a minha parceira Juliana Bubitson e Ju. Tivemos uma pausa aí de o quê? Algumas semanas, uma pausa mas forçada, estamos de volta. em razão da catástrofe necessária. climática aí. E não poderíamos voltar com outro assunto que não fosse repensar Porto Alegre, né? Repensar a nossa cidade depois de tudo que aconteceu. Exatamente. A gente tem hoje para conversar com a gente, para debater, para discutir, dois ilustres convidados. O Weber Marzullo, professor titular da Faculdade de Arquitetura da URGS. Weber, obrigado, professor, pela presença mais uma vez aqui no Perimetral Podcast. Sempre que possível, estou aí para o debate público. Anthony Link também já participou com a gente aqui no Perimetral, arquiteto, urbanista, editor do portal Caos Planejado. Obrigado pela presença mais uma vez, Anthony. Obrigado, e uma honra estar aqui do lado do professor meu da universidade. Foi teu professor? Sim. E quer começar, Ju? Eu quero começar, vamos começar do começo, assim, aconteceu essa tragédia, né? A gente viu, assim, Porto Alegre, né? A gente está falando de Porto Alegre submergir, né? Bairros que a gente nem imaginava que poderia acontecer isso, Cidade Baixa, Menino Deus, Centro, que a gente não imaginava, mas que depois a gente entendeu que poderia sim acontecer, mas que quando aconteceu ninguém esperava isso, né? Foram momentos muito difíceis para todos nós. Eu tive que sair de casa, né? Moro no bairro do Menino Deus, vivi isso também. Então eu queria começar pedindo para vocês, e agora, né? Qual é o primeiro passo? Qual é o ponto de partida daqui para frente? Se é que existe assim, como é que puxar esse novelo e onde começar? Porque é tão grande esse problema e parece tão complexo. Como é que pensar Porto Alegre para que isso não se repita, para tentar evitar novas inundações desse tipo? O que vocês acham? Esse vai ser um programa de perguntas bem aberto. Né? Eu posso, e respostas também, talvez, fiquem à vontade. Eu posso tentar assim, começar um ensaio que não é tão ensaístico, porque se por um lado é uma situação nova em Porto Alegre, por outro nós temos várias no Brasil e no mundo. Né? Inclusive do ponto de vista de experiências cujos resultados parecem equivocados no processo de reconstrução. Tem aparecido muito a discussão sobre a experiência de New Orleans. Eu até estava lendo, porque tem um autor americano que conhece Porto Alegre, porque ele trabalha com processos participativos, Aaron Schneider, e ele teve esses dias numa entrevista na ZH, na Esfredo, né? E ele tem um livro que chama Rio New Orleans. Eu estou até lendo o livro. E a semana passada a gente teve uma conversa com um antigo secretário de desenvolvimento urbano de Santa Fé. Santa Fé, na Argentina, passou em 2013 por uma grande inundação. Dessas, assim, de ficar só a plaquinha do nome das ruas aparecendo nos postes. Né? Então, assim, um nível, em alguma medida, até maior do que em Porto Alegre. Me parece assim, o problema imediato a resolver é a questão da habitação, né, particularmente da população pobre, que não por acaso foi a mais atingida, que é a que tende a se colocar por falta de opções em áreas de risco, áreas inundáveis, e aqui tem um outro risco que se associa e que ainda a gente não está sofrendo, que são os deslizamentos, né, que vêm por aí. E, por outro lado, num processo de redesenho da cidade, basicamente, que tem uma relação imediata com o problema das moradias e da habitação, que é permitir áreas de expansão
dos fluxos fluviais derivados, enfim, dos índices pluviométricos, dos altos índices pluviométricos, ou seja, da quantidade de chuva. Né? Porto Alegre tem muito arroio, todas as cidades têm muito arroio canalizado, tem aquela coisa de estourar as tampas no asfalto dos bueiros, né? Aquilo, em muitos casos, deriva de canalização de arroio. Muitos. Até recentemente eu me lembro de ver... Tu diz essa situação da água voltando da por água baixo. voltando, muitos têm a ver com os arroios que foram canalizados e que parte dessa tubulação é a tubulação que as bombas de sucção, e aí é um outro problema grave, no caso particular de Porto Alegre, mas nos outros casos também, né, um grave problema que o sistema de defesa serviu para a cidade ser inundada, né, ao não funcionar. Eu vi agora, acho que na 0 hora, eu estava dando uma olhada, são 23, né, casas de bombas de sucção, tem 16 funcionando. E a gente tem que ler isso... Né? No início teve 8. Até menos, acho. E a gente tem que ler isso como uma vitória. Não pode. Um sistema de defesa desses, nas condições climáticas que a gente vive, não pode ter 1/3 sem estar funcionando, porque se chover de novo em níveis altos, não precisa ser na mesma quantidade pluviométrica dessa inundação, abril, maio, né? Então, assim, tem que resgatar essas áreas, né? E tu resgata como? Né? A melhor maneira que tem aí, né, nas propostas para enfrentar os eventos climáticos extremos em termos de desenho urbano é tu devolver os arroios, tu expandir a área dos grandes cursos, né, as áreas de alagamento, ou seja, sem ocupação, e tu fazer um conjunto de parques lineares junto a esses arroios, com arborização, ou seja, um processo de regeneração da mata ciliar. Pegar esse gancho, Weber, e provocando o Anthony também, e a ti, fiquem à vontade. E o Anthony também pode falar sobre aquela resposta, aquela primeira pergunta da Ju, fica à vontade, tá? Aqui é livre, tá? Mas isso que o Weber está falando é algo que está me angustiando, professor. Já faz uns dias, assim, para não dizer semanas, que é justamente, a gente tem ouvido muito isso, que a gente precisa achar maneiras, né, de aumentar a capacidade de absorção da cidade, de reduzir a impermeabilização do solo, né? Então, se ouviu muito falar recentemente agora sobre as cidades esponja e tal. A minha dúvida, e eu quero que vocês tirem essa dúvida honestamente, é como é que se faz isso em cidades que já estão estabelecidas, né? Como nós, assim, à beira de um rio ou lago, enfim, essa é uma outra discussão. Mas isso me parece relativamente simples, né? A gente fala em cidade esponja, áreas assim que sejam inundáveis. Quando está começando do zero. Mas fazer, né? Não é quando fácil. Está começando do zero, dá a impressão de que isso é mais viável, é mais factível. Uma cidade pronta como a nossa, como é que se faz isso mesmo na prática? Assim, que insights vocês têm sobre isso? Eu vou responder a pergunta da Ju e também concordar com o Weber que assim, uma prioridade é a habitação, né? E o que a gente viu com esse evento e com outros eventos da natureza é que condições históricas de precariedade habitacional se agravam, né, e vêm à tona. Então, enfim, até foi um assunto que eu trouxe em outro perimetral, né, que a gente já tinha um problema histórico de qualidade habitacional em Porto Alegre, de residências que não são afetadas por enchentes, são afetadas por chuvas. Chuvas fortes já eram... Essas regiões já eram afetadas historicamente. Com alagamentos. Com alagamentos, com episódios, né? Região das ilhas, enfim, todo mundo sabe disso, né? Porto Alegre, pelo censo, se não me engano, tem mais de 100 mil pessoas morando em favelas. Eu acho que esse número deve ser maior, né? E vejam só, né? A gente tem um problema que há décadas não era endereçado e agora está pior e a gente tem que endereçar em 2 semanas. Né? Desafio gigantesco. Então, assim, né? é mais ou menos isso, né? Assim, sem nenhum exagero, né? Então, a gente pode falar em cidades esponja, coisas desse jeito, mas assim, até conversando lá com o Dornelles, do IPH, que já, enfim, tem dado muitas entrevistas por aqui, esse conceito talvez seja mais relevante para chuvas fortes, né, para casos de enchente talvez mais leves, mas não com um transbordamento de 3, 4 metros do Guaíba inundando a cidade inteira. O pessoal do Instituto de Pesquisa Hidráulica tem dito isso, que para uma chuva monumental, uma enchente dessa monta, não tem muito então, isso de cidade esponja. Um assunto é falar das barreiras estruturais, que eu acho que super válido, né?
Mas outra é assim, bom, e se isso fracassa? Que foi o que aconteceu, né? Quais foram os bairros mais resilientes? E a gente teve resultados muito diferentes, né? O centro histórico também ficou debaixo d'água. Mas qual foi, digamos assim, o resultado no centro histórico versus na Vila Farrapos? Né? E assim, sem querer minimizar o estrago, né, de centenas de comerciantes que perderam suas lojas e tudo mais, mas muitos lugares, né, e eu trabalho no centro histórico, né, lavaram seus térreos, ligaram suas energias e estão começando a voltar para o trabalho, né? As pessoas que tinham suas residências acima da cota, né, no segundo, terceiro andar, conseguiram preservar seus bens, né? Os edifícios continuam ali, né? Teve casas de baixa qualidade construtiva, né, em regiões que foram alagadas, que sumiram, né? E aí como é que a gente reconstrói isso em 2 semanas, né, com recursos limitados? Né, o Dornelles também comentou numa entrevista dessas, né, que assim, bom, a gente tem essa área toda do Sarandi, do Maitá, Farrapos, né, que é uma área de polder. Então, assim, bom, a gente pode... Que é uma área de polder? A área que é alagável, que está, digamos assim, em tese protegida pelo DIC, né, atrás do DIC. Mas é uma área inundável. Né, é uma área, existe algum risco. Né? Então, assim, a gente vai reocupar essas áreas do mesmo jeito que a gente fez antes? Acho que não. Né? E aí, como? Não sei, né? Acho que a gente tem que... Né? E eu acho que essa é uma reflexão que vale aprofundar. Tem uma questão que é... Não resolve, tá? Mas coloca um novo elemento, que é a quantidade de imóveis desocupados do Estado com E maiúsculo, né? Ou seja, dos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal, que é muito grande. Tem um conjunto de imóveis alienados das 3 instâncias, ou seja, imóvel, a princípio, serão colocados à venda, né? Com a injeção, a princípio, de recursos que o governo federal anunciou, né? Parece... factível tu realizar projetos de realocação de população. E aí tem uma questão só que eu tenho salientado em alguns debates, em algumas conversas, que é estar referenciado nas unidades de vizinhança. Ou seja, todo o processo de reconstrução, de reassentamento, de assentamento nas mesmas áreas, eventualmente com novas tipologias, ou seja, com uma nova forma construtiva, sai da casa e vai para pequenos edifícios, sai do térreo e bota pilotis, ou seja, bota um espaço vazio, sem térreo, né? Para que em períodos de inundação ali não atinja. Canoinhas, em Santa Catarina, inclusive, mudou o código de edificação para prever os pilotis, justamente para tentar fazer com que as construções fossem mais resilientes. Né? Isso. Então, assim, o que me parece fundamental, e aí a gente tem já os casos dos problemas nos abrigos, enfim, cuja solução e encaminhamento para os desabrigados e desalojados tende a potencializar o problema que nós já encontramos nos abrigos, que é a ideia das cidades provisórias, né? Ou seja, que vai misturar a vizinhança sem nenhum tipo de relação e vai diluir tecidos mais ou menos estabelecidos dessa população mais pobre, periférica, que estabelece relações muito territoriais, relações socioeconômicas, de ajuda, de apoio. E ainda com um agravante. Por quê? Porque aqueles que, em geral, conseguem polarizar essas redes familiares e de vizinhança, que são os que estão há mais tempo, os que estavam há mais tempo nessas áreas, tendem a ser aqueles que têm maior facilidade para retornar. Então, assim, eles desarticularão em mais de uma dimensão esse tecido de apoio que nós encontramos na periferia das grandes cidades brasileiras, porque vai diluir, vai ficar em relação com outras vizinhanças, muitas vezes com tensões. Tá, mas e qual que seria a solução para isso? Ocupar esses imóveis desocupados ou fazer a transferência, mas mantendo a comunidade. Mantendo as relações de vizinhança, priorizando as relações de vizinhança. Então nós temos, sei lá, tantas unidades disponíveis em X edifício. Olha, vamos priorizar
criar famílias vizinhas, né? Que tenham algum tipo de... E se tiver ali espaço para mais de uma vizinhança em relação a números de desalojados. E o que me parece fundamental no momento emergencial é que, para isso, se tome a iniciativa do diálogo com essas comunidades imediatamente. Por quê? Porque, dada a possibilidade de ir para uma situação pior que a dos abrigos, muitos retornarão de qualquer maneira e estarão se expondo a um alto risco para os índices pluviométricos que viraram padrão, né? Porque, assim, embora seja excepcional, o que a gente vê, isso foi o próprio Fernando Dornelles, que é meu colega do IPH, que a gente conversou, eles vêm aumentando nos últimos anos. Ou seja, o recorde foi só em relação a 41, que era um evento totalmente extraordinário. Do ponto de vista mais recente, o que nós vemos são índices pluviométricos aumentando. O Vale do Taquari é um exemplo bem claro, assim, eu tive me informando sobre lá. Professor, só um parênteses, eu acho que de alguma forma o senhor respondeu a minha outra pergunta também, que é, ao fazer essas transferências, e pelo que eu estou entendendo, isso parece interessante, mas é um outro parênteses que a gente pode abordar depois, mas aí tu leva as pessoas, por exemplo, para esses imóveis, e aí de certa forma tu está pulverizando elas em pontos da cidade, quer dizer, tu tira ela de guetos, algo que me parece interessante, em princípio, não sei se é isso, mas, enfim, libera essas áreas que hoje, né, é a área que eles ocupam, que essa população ocupa, para serem inundadas. Isso. Seria isso. Para parque, para área de inundação. E aí aumenta a capacidade de absorção da cidade, tudo aquilo que a gente estava dizendo. Diminui os efeitos de inundação. Agora tem que ter o sistema de defesa funcionando. De qualquer maneira, o sistema de defesa que tem 50 anos, porque ele é de 74, tá? Ele tem que funcionar e, para isso, só para encerrar assim, uma coisinha que tem a ver até com a minha trajetória, tá? Eu estudei sobre isso em 90 e poucos. Eu era um adolescente muito avançado à época. Em 90 e poucos, ali no início dos anos 90, eu estudei o sistema de defesas por questões de formação de Porto Alegre. Eu estudei no DEP. O DEP é uma casa que está meio abandonada. Esse aqui eu sei que sabe do que eu vou falar. Na Joaquim Nabuco, com a Lime Silva, no que seria o encontro delas, tem uma garagem. À esquerda tem uma casa. Ali era o DEP, né? Departamento de Esgotos Pluviais. Porto Alegre que funcionava de modo enquanto autarquia, ou seja, dada a necessidade de autonomia financeira, que era um conjunto, uma autarquia com um número pequeno de funcionários e não tinha quase níveis, digamos assim, de administração. Eram engenheiros altamente bem formados, engenheiros da área hidráulica, né? E os trabalhadores que operavam no sistema de defesa da cidade. Então, assim, tu tinha isso até aí as informações que vieram a público, né? Até dois governos municipais atrás, né? Um conjunto de investimentos que é muito alto no sistema de defesa, porque é caro manter o conjunto de bombas, é caro manter as comportas funcionando, é caro manter fazer a manutenção dos diques, né? Porto Alegre tem um sistema de dique. Mas mais caro é o que a gente está vendo agora, né? Agora, olha o custo pelo qual nós estamos passando, que é na casa Cindy. Dezenas de bilhões por enquanto, né? Porque assim, a coisa começou em 19 bilhões, eu me lembro, né? Primeira cifra que veio foi 19 bilhões do Estado. Então, assim, o custo é altíssimo. E se tu for pensar em vidas humanas, agora as consequências... Falar no custo emocional, claro. Problemas de saúde mental, né? Surtos de doença. Então, assim, é uma coisa que... Tá, mas o que o senhor quer dizer é que deveria se retomar uma estrutura como o DEP também? Seria uma medida, é isso? Dadas as condições hoje do funcionamento do Estado, é o que seria, me parece, possível. Agora, que cidades como Porto Alegre têm que ter órgãos públicos de alta capacidade, de alto nível de formação, de alto processo de formação e de atualização para manter o sistema de defesa, independente de tudo que nós façamos em termos de transformação para que a cidade seja menos pavimentada, né? Menos concretada, é fundamental. Eu quero saber o que o Anthony acha disso. Assim, primeiro, essa ideia de realocar pessoas para imóveis vagos é válida e seria suficiente? E a outra, assim, o que fazer nessas áreas que vão ficar, ou que em tese ficariam desabitadas, né? Parques é uma boa solução? Qual é a tua opinião sobre isso? Excelente pergunta. Assim, eu concordo com o Eber no sentido de que, assim, se a gente pensa em oferta habitacional, a melhor oferta habitacional é aquela que já existe.
né? Então, assim, tem muito, ela tá ali muito espaço, disponível, né? E aí, até reforçando o comentário que eu fiz antes, né? O endereçamento de imóveis ociosos, seja públicos ou privados, também é uma questão histórica. A gente também tem uma dificuldade muito grande, enquanto sociedade, enquanto Estado, para utilizar esses imóveis. E isso eu digo município, Estado, União, né? Enfim, a gente anda... Eu me aprofundei nesse tema, digamos, principalmente no Centro Histórico de Porto Alegre, né? Casos emblemáticos como o edifício do INSS, ali ao lado do mercado, né? Gigante, que está em discussão há anos de o que fazer, como endereçar, se a União vai, né, ceder o imóvel, enfim, tem toda uma burocracia que o Estado brasileiro, isso não estou falando também de Porto Alegre, né, não criou para endereçar esses casos, né, esse assunto. Né? Ele é comum. E ele não avança, é um negócio que volta. Avança. Então, assim, uma pauta que está sempre presente. Né? Eu acho excelente a gente conseguir avançar isso agora. Né? Talvez seja o momento. Talvez seja o momento. Tudo né? que aconteceu seja o que faltava. E eu espero que a gente use isso para criar ferramentas, digamos assim, ou mecanismos institucionais do setor público para endereçar isso. Porque está travado há muito tempo. Né? Mas assim... Desculpa, mas tem espaço para todo mundo, Antônio? Esse é o meu ponto, né? Porque é muita gente, não sei quantos... A princípio, não. Não, né? A princípio, essa saída não resolve imóveis tudo. vagos não resolve tudo, mas ajuda a liberar áreas de seria, risco. Talvez também emergencialmente falando, uma solução mais rápida para conseguir, pelo menos, realocar as pessoas. Agora, desculpa, assim, posso fazer uma coisa aqui onde entraria o mercado, né? Assim, imóveis de aluguel. Porto Alegre tem uma oferta bem razoáveis de imóvel. O estoque de Porto Alegre, o censo demonstrou isso, né? Porto Alegre tem uma quantidade muito grande de imóveis não ocupados. Aí eu não estou falando nos edifícios públicos que tu pode fazer uma ação imediata. O censo mostrou uma cidade que tem cada vez mais imóveis e menos gente. Menos gente uma loucura. E imóveis desocupados. A gente pode discutir isso, tem a ver com o funcionamento do capital financeiro, seu investimento fundiário imobiliário, né? E porque tem uma produção aí para uma alta renda enquanto investimento, etc. E tal, mas não estou nem falando dessa. Estou falando do estoque tradicional mesmo que a gente encontra na cidade. Então aí tu teria uma segunda grande possibilidade para uma ação mais emergencial. E aí tu vê, as pessoas ficam, tu cria um programa de governo de financiamento, vai ser bom eventualmente para o proprietário que está lá com o imóvel para alugar e não aluga, né? Eventualmente os que estão à venda e não vendem. Então, assim, um levantamento do estoque disponível, estoque imobiliário disponível, além dos edifícios públicos, me parece que aí sim a gente começa a chegar perto de um nível de resolução. E aí tu teria, talvez, comunidades que gostariam de voltar, e aí tu teria que ver as condições para o retorno. É uma área inundável? Não dá para voltar? É uma área que tu pode, eventualmente, ter níveis pequenos de inundação, e aí tu vai ter que mudar a tipologia, né? A forma da unidade, vamos ter que levantar, etc. e tal. Tu tem nas ilhas, por exemplo, uma população pobre que vive de reciclagem, que é um tipo de problema, é um modo de vida. E que não, em geral, não querem sair de lá. Porque tem uma cultura ribeirinha, enfim. Pô, os caras, raízes deles estão lá, né? Mas esses são os ribeirinhos, esses ficam. Mas tem uma galera que vive da proximidade. Tem razão. Esse tu poderia jogar mais, inclusive, próximo à área central de Porto Alegre e resolver também um problema histórico da ocupação, enfim, equivocada das ilhas de Porto Alegre. Tem que perguntar, eu até já imagino um pouco da resposta de vocês, mas eu acho que é importante, Ju, porque o ouvinte pode estar se perguntando isso. É claro, seriam alocados esses moradores de regiões periféricas da cidade em áreas de classe média, pelo que vocês estão falando, né? Em regiões de classe média. Isso é positivo? Me parece que sim, há uma inclusão aí, mas há uma resistência por parte dos moradores que já estão inseridos nesses bairros. Eu não gosto da palavra alocados, né? Porque eu gosto, na medida do possível, que a pessoa tenha... Porque alocar é meio obrigado. Assim, exato, né? Ela tenha claro, poder decisório sobre o imóvel que ela vai escolher. Né? Então, assim, também concordo com o Eber, né? Assim, para mim, aí tem vários nomes, né? Auxílio aluguel, aluguel social, enfim, né? Para usar o estoque disponível, para mim, é uma das formas preferenciais, né? Porque também, né, usa o que já existe. Sim. E a pessoa escolhe, né, onde ela gostaria de morar. E eu não vejo problema nenhum em ela, enfim,
E daria uma movimentação econômica, né? Porque o proprietário que está com imóvel para alugar, sem alugar, não está recebendo, ou o proprietário que quer vender e não está vendendo, bom, passaria a ter recursos. Tá, mas e esse conflito que eu queria que vocês falassem de classes sociais que pode ocorrer em transferências como essa? Isso é saudável? Isso é um mito? Não deve ocorrer conflito porque é pouca gente em comparação a todo mundo que já está estabelecido no bairro? Enfim... Depende muito, sim, sabe? Mas as experiências são de uma tensão inicial tá? E depois de uma tendência a uma certa estabilização nas relações. Porque me parece positivo porque tu pulveriza as classes sociais menos abastadas, né? Isso eu tenho a impressão de que acaba com os guetos. É bom, né? No mundo europeu, lá, herdeiro do estado de bem-estar social, da experiência da social-democracia, há políticas públicas, né? Eu estudei um tempo na França e tal, que chamava na época de mixité. Entende? Quer dizer, tu constrói um novo edifício, ele tem que construir unidades habitacionais para baixa renda, por princípio. Está conectado uma permissão à outra. Né? Então, assim, esse tipo de planejamento, né, é que nós não temos, assim, fora momentos isolados. A gente tem o contrário, né? A gente tem um planejamento que induz a segregação. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem, por exemplo, bairros... Dá um exemplo, né? Três Figueiras, né? Um bairro super central, bem localizado, com uma legislação que impede mais moradores, né? Ou seja, um potencial construtivo muito baixo, considerando a proximidade à infraestrutura, a transporte, a serviços públicos, né? Uma legislação de IPTU que basicamente classifica aquele bairro como de alta renda, ou seja, é mais caro ainda morar lá, né? Paga um pedágio para morar lá, e as legislações urbanísticas são muito bem fiscalizadas. Né? Pega um bairro de baixa renda, é tudo o oposto. Todas essas características, e ainda recebe vários investimentos, ou desproporcionalmente recebe mais investimentos em infraestrutura que outras regiões da cidade. Né? Então, a gente tem um planejamento urbano que induza essa segregação que, consequentemente, vai gerar, digamos assim, o que estou chamando de conflito maior quando existe uma mistura. Né? Porque se tu tem níveis, né? Quer dizer que não é só o muito rico e o muito pobre, se tu tem uma classe média de baixa renda, uma classe média, uma classe... Se tu tem esse degradê, digamos assim... O abismo é menor, né? Até as tensões são menores, né? Porque ela tem processos digamos, de amortecimento. Né? Mas, assim, elas podem existir. Por exemplo, Porto Alegre, quando passou por um processo que eu acho que, para a questão de favela, levando em conta aí as condições de risco, de vulnerabilidade ambiental, né? Que é a urbanização de favela e regularização fundiária, porque tu não remove, tu não mexe, tu não tira dali e tal. Isso é muito curioso, porque quando tá isso próximo de uma classe média, sei lá, Vila Planetário na Santana, né? Acho que todo mundo meio que passa em algum momento por ali na vida ou no cotidiano, né? Quando foi feito o processo ali de alocar aquela população no mesmo local, mas construindo casas e tal, uma política de habitação popular no mesmo local, teve uma certa tensão com os moradores do entorno. E aí é meio curioso essa coisa do funcionamento do mercado, daí a importância de ter estruturas de planejamento mais amplas, né? Porque qual era o cálculo? O cálculo do proprietário era assim, o imóvel valia pouco porque tinha aquela favela, aquela vila bastante deteriorada. Pô, isso agora vai virar permanente. Não vai ser tão deteriorado, mas vai virar permanente, porque agora estão assentados, estão regularizados, estão morando em umas casas construídas, etc. e tal. A hipotética valorização futura do imóvel perdeu valor porque tu ficou ali com uma população mais pobre de vizinhança, e isso incide nos valores de mercado. Assim, os cálculos de economia urbana mostram isso. No entanto, em relação ao valor do imóvel, quando era uma favela com péssimas condições de infraestrutura, deve ter valorizado. Então tem um problema aí nesse jogo, porque aí tem um problema que é ideológico, ético, moral, nessa tensão,
de classe, né? Mas tem também muitas vezes uma questão econômica. O sujeito diz, pô, vamos botar pessoas aqui mais pobres, vai desvalorizar o meu imóvel, né? Porque é um elemento que atua no funcionamento do mercado imobiliário, no caso brasileiro. Em outros casos, quando isso é a política de Estado, misturar já não atua tanto, porque a política de Estado, a miscigenação. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que essa mistura, tu, em vez de estar perto de um prédio vazio ou de um conjunto de imóveis para alugar, o que gera uma sensação de insegurança e faz com que o teu imóvel se desvalorize, né? Porque tem um monte de imóvel para alugar, tem um monte de imóvel para vender, então o meu também passa a ficar desvalorizado, porque o mercado está com muita oferta. Se tu preenche aquilo com políticas públicas de habitação para baixa renda, para renda média baixa, etc., tu vai ter a tendência é o teu imóvel ter uma valorização, porque vai diminuir o estoque disponível, né? Vai diminuir, porque ele está sendo ocupado por uma política pública para os mais pobres, para aqueles que perderam na inundação, etc. E tal. Então vai ter menos imóvel disponível, ele vai ter uma valorização. Então, no cômputo geral, não tende a desvalorizar, porque vai diminuir a oferta. Sim, sim. Eu queria mudar um pouco o assunto, não sei se quebra muito aqui a conversa. Eu, algum tempo atrás, escrevi sobre isso. Buenos Aires... Bogotá, tem algumas cidades que estão levando adiante um processo de despavimentação, que é uma coisa que, assim, a gente fala isso aqui, as pessoas ficam, como assim despavimentar, né? Todo mundo quer asfalto, estrada boa, não sei o quê, tapar paralelepípedo, botar asfalto, porque fica melhor para passar de carro e tal. Eu sou do interior, e no interior, nossa, se tu falar em despavimentação lá, os caras vão te, né... Tu nem entra na cidade mais, né? As prefeituras, tudo que querem é asfaltar. O acesso asfáltico. Tu tem toda uma ideia de progresso aí e tal. E a gente vê que tem cidades fazendo algumas coisas e tem isso que o PG falou, que são cidades já constituídas, por exemplo, Buenos Aires é um caso, né? Mas tem alguns arquitetos lá que estão trabalhando, eu conversei inclusive com uma arquiteta gaúcha que está lá na prefeitura e tal, e estão detectando pontos na cidade onde é possível tirar camadas de concreto sem... e não são grandes áreas, são pequenas áreas, de modo que ali se faça jardins, né? Se faça paisagismo, e se utilize espaços mais voltados para pedestre, para bicicleta e tal. Aí tem toda a discussão de transporte público e transporte de modo geral, que é outra coisa importantíssima aí. Mas vocês acham que isso seria viável em Porto Alegre? Seria importante ter esse tipo... Eu sei que são coisas pequenas e menores em relação a tudo que vocês já falaram. Óbvio que a habitação é muito mais importante agora, óbvio que a manutenção do muro é mais importante, mas isso não tem que caminhar junto. Acrescentando a tua pergunta, desculpa, Ju, além de ser viável em Porto Alegre, até que ponto ajuda? Porque eu não tenho dúvida de que ajuda no convívio social, melhora, né? Eu quero uma cidade faz bem, né? Uma cidade mais verde. Sem dúvida. E Porto Alegre vinha num caminho meio oposto a isso, mas né? do ponto de vista de contenção, de alagamentos, enfim. Fala, Anthony. Eu acho a ideia muito legal, né? Infelizmente, de novo, não só aqui em Porto Alegre, né? Para mim, a gente perdeu totalmente a cultura e a capacidade de pensar e desenhar espaço público no urbanismo, né? A gente fala quase exclusivamente em pavimentação, que é esse tema que tu colocou, baseado numa visão muito focada no carro, né? Andar de carro. Sendo que, para mim, assim, a pavimentação mais relevante, no caso, é para o pedestre e para a bicicleta, né? Que, assim, que realmente precisam de uma pavimentação adequada, né, ou segura para transitar. Aqui as calçadas e é exatamente o que a gente não faz. Né? Quem é que faz a calçada? Pensar, o proprietário do terreno adjacente, apesar de ser um espaço público. É ridículo. Por exemplo, pega ali a João Alfredo, na Cidade Baixa, que teve aquele processo de reurbanização ali e tal, para deixar ela mais bonita e também reduzir o espaço para os carros, não sei o quê. Só que se tu anda ali na João Alfredo, não tem uma árvore ali, no verão é um horror árido, e tal. Né? Por que não tirar fora partes do pavimento e fazer jardim? Quem é que faz arborização urbana no Brasil? O proprietário do lote adjacente. E aí isso acaba sendo a última prioridade de quem... É ridículo, né? Se pensa em qualquer cidade, perfeito, enfim, tem razão. de urbanismo de excelência no mundo, né? Que tem uma boa gestão urbana, assim, sei lá Londres, né? Assim, Barcelona... Mesmo Nova York, que nem é uma cidade tão bem gerida, né? Pensa assim, quem é que planta árvore na cidade? A pessoa, né? É o voluntarismo do vizinho que bota lá uma árvore que
qualquer no canteiro. Correndo o risco, né, de ter processos ainda, se a árvore gerar algum problema. E aí, complexo, uma área, né, de renda mais baixa, não tem árvore. Né? É isso que acontece. Se fica na incumbência do proprietário, claro, tu não vai ter um planejamento, como é que a gente fala, Anthony, assim, que inclua todo o bairro. Quer dizer, não vai ser algo planejado. Exatamente, não vai ser planejado. Não vai ter um planejamento planejado. Aí cada um faz o que quer ali, que cada um cuida do Mas agora, sabe essa questão da pavimentação asfáltica, né? Porque tem outros níveis de pavimentação que é o quê? Tu tá falando da asfáltica. Eu tô falando de asfalto, A asfáltica, ela não impermeabiliza, então ela faz a água correr mais rápido. E aí tem o último grau, assim, da pouquíssima inteligência na colocação do asfalto, é que, em geral, eles não sobem, os administradores públicos, eles não aumentam a altura das bocas de lobo. Parece um detalhe, mas assim... Eles só vão colocando camada em cima de camada. Né? Camada sobre camada. Então, assim, a entrada da água que está andando mais rápida, porque não está sendo absorvida, ainda fica menor. Tu vai recapeando. E tem ruas que nem tem meio fio mais direito, que é na mesma altura o asfalto do meio fio. De tanta sobreposição. E Porto Alegre estava nitidamente no sentido oposto. Eu vi algumas imagens, assim, de estradas caindo, de avenida, né? Eu disse, pô, que chance boa para deixar assim, entendeu? Bota terra, bota uma pavimentação que tem uma capacidade de absorção maior, que drene melhor. O paralelepípedo, né? Tu tem umas outras que sei lá, que até enfim, é uma empresa que administra os parques lá de Cambará, mas ela é uma indústria que faz aqueles, né, o tipo as tijoletinhas, assim, de pavimentação. Elas drenam muito melhor. Gente, elas fazem os carros andar mais devagar. E isso faria diferença? Claro, não para uma enchente desse tamanho, imagino eu, que a gente viveu. Mas tudo que a gente está fazendo, eu acho que se tu somar... Tudo junto. Entende? É um conjunto de não é uma bala medidas. de prata, né? Não vai ter bala de coisa. prata. Não vai ter. Mas isso aí, por exemplo, vai diminuir a questão dos acidentes, né? Os Estados Unidos é tratado como epidemia, acidentes de automóvel. Né? No Brasil, esse dia eu estava na praia, daí a gente vê mais TV aberta, né? Assim, uma série de reportagens sobre os carros de luxo, né, matando pessoas, etc., em São Paulo, né? Acho que é em São Paulo o caso, que o cara foi preso, foi solto, enfim, teve uma repercussão, né, com carro de luxo e tal. Então, assim, isso tudo é dado por quê? Por causa do asfalto. As pessoas podem andar 60, 70, 80... Se tu botar paralelepípedo, já vai diminuir... Também, assim... Tem ruas que precisam ser pavimentadas pela sua característica, né? Com asfalto. E assim... tem que fazer um estudo. Nessa discussão, também entra a questão de prioridade de investimento. Né? Então, assim, eu moro no Moinhos hoje e nos últimos anos asfaltaram a Dinar Ribeiro, que é uma rua local. Perdeu o charme, né? Perdeu o charme, né? Asfaltaram a Dinar Ribeiro e recapearam a Félix da Cunha. Né? Já era asfaltada, tinha um asfalto que tinha lá, mas recapearam. Aí eu vou pensando, isso custa dinheiro, né? Claro. O que isso mudou na qualidade de vida do morador do Moinho de Vento, que está entre, enfim, as maiores rendas da cidade? Nada. Não? Nem nos carros, porque são carros de alta... Não diminuiu tempo de deslocamento, não melhorou a qualidade de moradia, não é nada. Né? Agora, se tivesse sido feito em outra área... Custou X. E agora, olha... e eu acho que esse momento talvez seja relevante para colocar as coisas em perspectiva, né? Esse momento de escassez de recurso público, né? A gente vê assim, as áreas que foram impactadas, né? Onde é melhor alocar esse recurso, né? Então, assim, é para, enfim, o ouvinte aí refletir sobre isso. Né? E onde é melhor, Antônio? Nas áreas que precisam, de fato, que vão ter a sua qualidade de vida, como tu disseste, onde tem o maior delta disseste, social mudada. Né? Onde tem o maior delta por impacto, por real investido. Né? Claro. Me parece que tá todo mundo caindo, as pessoas estão caindo de pau no poder público, tal. Também assim, com razão, porque tem problema de manutenção, teve um monte de falhas e tal, mas assim, o que acontece também na política é um pouco reflexo das pessoas que elegem os governantes e tal, né? As pessoas pedem por isso. Então, por exemplo, agora tá todo mundo, os políticos são eleitos com essas bandeiras, né? Todo mundo, o Código Ambiental foi flexibilizado e tal. Bom, né? Talvez agora essa catástrofe climática sirva para as pessoas começarem a pensar melhor nesses assuntos, sabe? E exigir
planos que envolvam né, pensar uma cidade mais verde, pensar jardins de chuva, bacia de contenção, retenção, essas coisas todas. E assim, eu não sei, eu queria mudar o assunto de novo. Eu queria ir para o Muro da Mauá. Isso que eu ia também falar. Tá. Porque olha só, tem Vocês gente... não vão escapar dessa. Assim, a gente está falando já em habitação, em cidade mais verde, e tem o muro. A manutenção do muro está claro que tem que ser feita e rápido, tem que ser olhado isso, né? Eu já vi que tem gente falando em reduzir o número de comportas, porque para que ter 14 comportas se isso amplia os riscos? Outra coisa que eu já ouvi falar, realocar o muro, tirar ele dali e botar mais perto lá do cais, sei lá. Entre o Guaíba e os armazéns, para poder proteger o patrimônio tombado que são os armazéns, né? E sei lá, eu não sei, eu tô jogando aqui, né, para ver o que nossos especialistas dizem. Deixa eu acreditar, hoje é um monte de gente que parece que é muro desde criancinha, né? Todo mundo adora o muro, viu como muro, eu disse que... Ninguém nunca pediu a derrubada do muro, né? E eu acho que é importante também jogar para eles isso, porque os urbanistas, em geral, entendiam, assim como eu também entendo, que do ponto de vista urbanístico é uma aberração aquilo ali, né? Segregou a cidade uma das suas áreas mais emblemáticas. Assim, mas do ponto de vista funcional, ele se mostrou importante. Claro. Ele funciona. Ou funcionaria se tivesse a manutenção que merecia. Mas tu pode tirar o muro dali e fazer um sistema muito mais inteligente e muito melhor, entende? Não sei, pode? Falem, digam vocês agora. O que vocês acham? Falando bobagem aqui. Pois é, olha só, na minha conversa nesses dias com os colegas do IPH, né, as experiências que a gente tem de outros sistemas não são para os índices pluviométricos do sul do mundo, né, para as áreas tropicais. Né? No nosso caso ainda aqui, enfim, a baixa pressão, o ciclone extratropical, eu estou quase climatologista, assim, né? Né? A quantidade também dos climatologistas, enfim, intervindo no debate público, que é fundamental, né? Isso eu acho que é um dos grandes ganhos, né? Assim, a inteligência foi evocada e o patamar de discussão, me parece, em geral, aumentou, melhorou, né? Quer dizer, acabou a conversa muito do achismo. Então, assim, a situação é grave, temos que ouvir as pessoas que estudaram, que trabalham, que têm experiência, que têm o que dizer, e elas são de vários, né, segmentos em termos de formação para instrumentalizar a população em geral sobre futuras decisões. Então, assim... Tá, não foge da pergunta. Quero saber do muro. Os índices pluviométricos são muito grandes para a gente pensar outras experiências, tá? Esse é o problema. E não é algo que dê para experimentar, né? Tu não tem muita chance de, tipo assim, se dá errado, olha o que acontece, né? E ia ser muito curioso, porque o deu errado permitiu a gente visualizar que funcionando... daria certo. Em tese. Daria certo. Agora, sim, a outra questão que a gente... Mas, Heber, tu chegou a mudar a divisão? A outra questão que, sim, um pouco sim, tá? Um pouco sim, de mudar a divisão. Mas, assim... Eu também. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente vislumbrar é que foi 5,31 dos 6... 5,31 chegou, metros. Quer dizer, abaixo, chegou a 5,31 de 6 que o sistema defende. Ou seja, pelo que eu tenho lido, diria o seguinte: a próxima grande inundação vai bater no 6. Ou se não for a próxima, a outra seguida, a próxima grande inundação. Porque as inundações, como eu falei um pouco antes, né? Elas vêm aumentando. Mas aí Quer dizer, no Vale do Taquari, os caras estavam lá, não conseguiram resolver a de setembro do ano passado, e agora tem uma coisa que... Então tem que manter o muro e dar um jeito de aumentar a cota. Vai ter que aumentar, vai ter que elevar o sistema de dique. Agora a questão é o seguinte, se isso é a melhor alternativa, porque tem uma discussão também que é assim, ó, o represamento aumenta a força da inundação. Se tu não retém, a força da inundação vai aumentar por um processo de represamento. Então, assim, ela é uma decisão muito delicada e com pouca experiência. Nós vamos ter que conversar com a Ásia, com o Sudeste Asiático, com a China, com a Índia, tem uns holandeses com a chegando África. Aí, né? Hoje. Pois é, mas assim, o que me disseram é o seguinte... chuvarada na Holanda, para nós é índice pluviométrico de garoa, né? Usando um termo meio comum, assim, me disseram isso pessoas da área hidrológica. Por quê? Porque o sistema lá não é de sistema para inundação derivada de altos índices pluviométricos, até onde eu vi, né? É em função do aumento do nível dos oceanos.
Né? O problema de hoje, o que está acontecendo lá, é o aumento do nível do oceano, ou seja, o aumento das marés. As marés estão ficando mais cheias, né? O que leva, inclusive, lá o problema de Camboriú, etc. e tal, no Brasil. Aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa, aqui é índice pluviométrico, aqui é chuva. Né? Claro, agravado por um processo por um manancial imenso que a gente tem, que vai trazer água com uma correnteza violentíssima. Isso, e que a gente ocupou as áreas de contenção, digamos assim, por uma questão também que é compreensível. São áreas férteis, né? Essas áreas próximas são áreas férteis. Só que ninguém colocava cidade. Se tu for pensar... Áreas, tu te refere à orla? Não, essas áreas próximas aos cursos d'água, aos rios, por exemplo, que foi a área inundada, elas são áreas muito férteis em períodos que não estão inundados. Né? Tá. Exatamente por causa da inundação. Vamos ouvir o Antônio, quero saber também. Opinião sobre o muro. E aí? Então, acho que vale trazer algumas reflexões, né? Então, eu concordo com o Eber, né? Assim, se o muro foi feito com uma margem de erro lá, acho que era 1,25, uma coisa assim, né? Da enchente de 41, 6 metros, né? Os 6 foi a essa margem, né? Então, a gente já está fora da margem. E a gente não está fora da margem no muro. O muro é um elemento do sistema de contenção. Isso. Né? Então, é o mais visível, mas não é a única coisa. Não adianta aumentar a altura do muro, porque a gente tem toda Castelo Branco e toda Beira-Rio, né? Enfim, todo o sistema de diques para aumentar junto. A BR-390. Exato. Né? Então, sim, é um complexo, né? É um tema que não é isolado. Né? E esse é um dos motivos pelo qual eu comecei falando mais sobre a resiliência da urbanização, né? Ou mesmo do monitoramento, né? O sistema de alerta, que foi um fracasso, eu diria, né? Porque se as pessoas, né, pergunta para qualquer um que teve que sair de casa correndo, o que ela teria feito diferente se tivesse sido avisada 2 dias antes que chegaria água na sua casa. E provavelmente a perda econômica que a gente teve seria, assim, uma fração, né, do que a gente teve. Né? As pessoas teriam se planejado. Isso dito, né, a gente tem um sistema hoje, como foi dito aqui, né, que tem 14 comportas para acessar uma área portuária que não funciona mais da mesma maneira não precisa mais isso tudo, na época que foi feito. Né? Isso é uma condição nova, junto uma condição nova, em comparação com a época que foi feito, que o cais foi considerado um patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre. Né? Também, enfim, ou a gente considera isso, ou a gente não considera na tomada de decisão. Né? Então, assim, e aí tem algumas hipóteses, até trocando mensagens com o Fernando Ornelis antes de vir para cá. A gente vai entrar numa nova realidade de importância em relação a um problema de manutenção, de testes, de procedimentos, né? A gente vai conseguir ter um sistema que consegue operacionalizar 14 comportas ou um sistema móvel ou qualquer coisa do gênero, ou não, ou a gente precisa de um sistema estanque, considerando, né, que a gente não vai ter essa cultura nova, né? Porque são hipóteses que eu não sei, né, como vai ser. O sistema estanque, Antônio? Não, porque assim, não precisa ter 14 comportas hoje. Fecha tudo. Não sei se fecha tudo, mas assim, reduz a chance de ter. Tem algumas cidades que fazem os diques, né, do lado, entre a cidade e a água, né? E aí, então, assim, pensando no Muro da Mauá, né, enfim, eu tô gerando uma hipótese aqui, né? Se colocasse ele pro lado entre o galpão e a água, numa altura, sei lá, que altura que for, né? Que dê continuidade com o resto do sistema. E aí tu tem um acesso ali em relação, né, da cidade com cais. Eventualmente, né, tem um exemplo lá que eu trouxe num artigo. Será que é possível deslocar o muro e manter ele conectado ao sistema? É um custo gigante, né? É um custo gigante, mas assim, o que a gente está pensando para os próximos 50 ou 100 anos de Porto Alegre? O problema é a diluição do custo, porque o custo de implantação é um valor. Mesmo bancando isso, se é possível mesmo, se é factível mesmo trocar o muro e ele continuar conectado aos diques nas duas laterais. Eu realmente não sei. Mas tem um outro ponto, Anthony, e que eu acho interessante, que é, eu vi vídeos, no primeiro momento, o que a Ju disse era o que eu tinha enxergado, que estava saindo água pelas frestas entre a comporta e o muro, entre o portão e o concreto, né? Mas depois começaram a me mandar vídeos
de água escapando por frestas no próprio concreto e por baixo do concreto. Puta! Então, o que significa isso? Que falta manutenção porque ele está erodindo? Sim, mas ele é realmente tão eficiente como se esperava que fosse? Porque sempre se diz que, não, o muro é eficiente, o problema são as comportas, o problema é a falta de manutenção. Mas será que o muro é eficiente? Eu tô louco já, eu não sei. Eu realmente não sei o que pensar sobre isso. Eu tenho mais assim, acho que todo mundo, assim, eu me sinto cauteloso ao ouvir muitas certezas. Pois, exatamente. Ninguém sabe direito, né? Porque a impressão que a gente tem, assim, ó, tudo isso parece muito pouco em relação ao que aconteceu via casas de bomba não funcionando. Né? Fora a questão do dique no Sarandi, que é a manutenção, né? E que é gravíssimo. O pessoal do IPH, desculpa te interromper, diz que as casas de bomba pararam de funcionar muito porque o sistema lá na ponta, ou seja, o muro, as comportas e tal, não funcionou. E aí inundou as casas de bomba que não eram projetadas para receber uma quantidade tão grande de água. Enfim, não foram pensadas, suspensas, né? Então, esse é um problema de atualização do sistema, me parece, né? Atualizar as novas condições. Agora, tem uma questão que o Antônio, no início dessa última resposta dele, colocou, que me parece também que é uma questão de gestão urbana, quer dizer, tem a ver com planejamento. Que é assim, ó, nós nos darmos contas que nós moramos num lugar, num estado, numa cidade que tem desastres climáticos, que tem, assim, porque grandes cidades que têm terremoto, tem treinamento. Protocolos. Tem protocolos, as pessoas sabem o que fazer, elas sabem para onde elas saem. Aqui, enfim, a gente tinha autoridades municipais e estaduais dizendo saiam de casa. Eu pensava assim... Vai para onde? Tipo assim, tá aí, daí, ok... Tô com tudo pronto aqui, vou para onde, né? Vai passar aqui um carro, vai passar em tal lugar um ônibus, um caminhão que vai me pegar e vai me levar para tal lugar onde eu vou poder entrar em contato com amigos, familiares para me deslocar. Vai ter rotas e isso não é tão complicado, isso é mapa, é o volume de botar meus eletrodomésticos para levar para determinado espaço, para não perder tudo e não ficar aqui com medo de ser saqueado, né? E ao mesmo tempo tu tem um sistema que vai dizendo, olha, tem risco, né? Então, assim, começa a subir as coisas, começa a levar as coisas mais valiosas para outro lugar, etc e tal. Quer dizer, e isso eu acho que é uma mentalidade que difícil de mudar, porque tem essa coisa, eu sempre achei isso, né? Porque assim, ó, tem São Vicente ano passado em São Paulo, né? Teve as nossas o segundo semestre ano passado aqui, que não, o Vale do Taquari não tinha se recuperado. Enfim, a gente tem tido um conjunto sistemático, o Rio de Janeiro. Isso que eu coloco a dúvida, né? Eu não sei qual vai ser a cultura então, assim, ou na próxima, né? Eu vou colocar aqui na próxima porque a gente não sabe quando é que é. Quando é que vai ser, mas vai acontecer, né? O que não pode é não ter sistema de monitoramento, não ter sistema de encaminhamento da população para pontos. Cara, eu tava saindo, eu saí de Porto Alegre, eu tenho uma mãe que tá genária, etc e tal, eu optei por sair bem rápido. Eu tô no meio da viagem, né? É distópico, tem barco passando no meio da pista porque está sendo levado, tem caminhão do exército de guerra, né? Com os pneus, as rodas maiores do que o carro, enfim. E aí eu estou ouvindo rádio, e aí entra um prefeito e as pessoas dizendo, olha, eu tô saindo e não sei para onde eu ir. E aí o sistema era aqui, né? Tinha um primeiro lugar de recepção que começou a inundar, que era onde estava uma central de coordenação, que eu tenho a impressão que era aqui no Renascença. Então, assim, o grau de despreparo para a situação em que a gente se encontra... E vamos combinar, Porto Alegre teve um temporal em janeiro que foi violento. Eu sei porque estragou uma janela que eu demorei um tempo para arrumar. Entende? Foi violento. Temos todo esse segundo semestre. Temos São Vicente em 23. Quer dizer, a gente tem tido um conjunto, o Rio de Janeiro todo o verão. Entende? A gente tem um conjunto e não tem nenhuma ação pública de gestão para lidar com isso e proteger a população no primeiro momento e os seus bens, as suas propriedades, né? Quer dizer, que quer saber, enfim, tá perigoso, vai vir, sai, te desloca, a tua área é uma área de risco, te desloca daí, os níveis que estão previstos são muito altos, etc e tal, vai para tal lugar, entende? Recebe informação, né? Enfim, de outro lugar do mundo, a gente viaja, às vezes, e tu já te cadastra no negócio e tu fica recebendo os avisos por WhatsApp da administração. Aqui... acho que tem um ponto... tentando me colocar, eu, Anthony, antes disso acontecer para agora, né? E que a gente toma muitas decisões baseadas no risco percebido nos dados que a gente tem, né? E aí até falando com o pessoal do IPH, bom, as modelagens que tinham antes, né?
inclusive antes das enchentes de 2023, era de um tempo de retorno de uma enchente como a de 41, de uma vez a cada 1.500 anos. Eu lembro disso. Né? A gente deu matéria E era disso. um modelo. Uma vez a Era um cada modelo. 1000 anos, era isso. E aí, eles explicaram assim, bom, como a gente só está vendo, digamos assim, um rio tem milênios, né? Então, assim, a gente só está vendo a pontinha da vida dele, né? A gente tem pouca informação em relação ao que está acontecendo, né? E ele disse, olha, com as enchentes de 2023, esse tempo já, caiu pela metade. Mas, bom, uma vez a cada 600 anos, temos um sistema razoavelmente, né, bem estruturado para isso. E com essa de agora, que foi uma magnitude muito maior, né, deve cair ainda mais, né, ou muito mais, em relação assim, bom, o quanto a gente vai ter esses episódios. Essa estatística. A estatística fica um pouco mais precisa, porque é um ponto de dado a mais, né? Então, assim, acho que o que eu espero, pelo menos, né, que todo mundo atualize a sua percepção de risco, né, baseado nisso que aconteceu. Alguma coisa vai mudar, né? Tem que mudar. Deus o livre se não mudar, né? Heber e Anthony, foi um prazer receber vocês. Muito obrigado. Acho que conseguimos debater e trazer novos insights, novos elementos que eu acho que vão contribuir, eu não tenho dúvida, para uma discussão que precisa ser feita. A parte 2 agora do podcast, para seguir, porque é tanta coisa. Isso não tem fim, essa discussão. Obrigado pelo debate, por permitir que eu discuta sobre isso com o Anthony, que, enfim, né, foi aluno, e a gente mantém contato, a gente troca figurinhas, às vezes até por WhatsApp. Vocês dois são assim. figura carimbada aqui no Perimetral e vão continuar sendo, tá? A gente nunca tinha se juntado. Então. Vou continuar convidando vocês. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado. Ju, tchau. Valeu. Obrigado, Obrigado, pessoal. tchau. Antônio. O Perimetral Podcast fica por aqui, até semana que vem.